Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, do seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, e vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai todo-poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Para todos que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso site, nosso canal, nós já ultrapassamos 700.000 visualizações e mais de 1.200 inscritos no nosso canal. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. E hoje nós faremos a leitura, como estamos fazendo desde o início, no livro do Gênesis, né? A introdução do livro e a leitura do primeiro capítulo e do último capítulo. É um incentivo para que todos os meus irmãos, minhas irmãs, nossos amigos, nossas amigas, procurem ler, né, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. E hoje nós faremos a continuação, né, do nosso trabalho, fazendo a leitura da introdução do primeiro e segundo livro dos Reis, da glória à ruína. Então, introdução. Os livros dos reis relatam acontecimentos que vão de 971 a 561 a.C., continuando a história da monarquia iniciada com Saul e Davi. Depois de Salomão, o império se divide, 931 a.C., em dois reinos. O reino de Israel, com sede em Samaria, que caiu em poder da Assíria em 722 a.C., e o reino de Judá, com sede em Jerusalém, que caiu em poder da Babilônia em 586 a.C. Mais do que uma relação pormenorizada de acontecimentos, estes livros fornecem uma reflexão crítica sobre a história do povo e dos reis que o governaram. A fidelidade a Deus leva à bênção e à prosperidade. A infidelidade leva à maldição, à ruína e ao exílio, conforme 2 Reis 17, 7 a 23. No início, encontramos de novo uma teologia da autoridade política. O rei deve ser fiel a Deus, 1 Reis 2, 3, e governar com sabedoria e justiça, servindo o povo, 1 Reis 12, 7, que pertence unicamente a Deus, 1 Reis 3, 8 e 9. Mas os reis são sempre infiéis, pois fazem o que Javé reprova, praticam a idolatria, vendem a nação para os estrangeiros, perseguem os profetas, dividem, exploram e oprimem o povo. Como consequência, Israel e Judá são levados à ruína. O templo e o profetismo têm um papel importante nessa história. O templo é o lugar da reunião de todo o povo para o encontro com Deus, em todas as circunstâncias da vida nacional. 1 Reis 8. A reforma de Josias procura reunir novamente todo o povo a partir do culto no templo. 2 Reis 22, 23. Os profetas são aqueles que mantêm viva a consciência do povo, os vigias das relações sociais
e os grandes críticos da ação política dos reis. Sua intenção de fazer respeitar a justiça e o direito está sempre em primeiro plano, e eles se ocupam tanto de religião como de moral e política, pois tudo deve estar submetido a Deus, o único rei sobre o povo, conforme Isaías 6, 5, 44, 6, Zacarias 14, 16. As decepções com a monarquia se multiplicaram e com a queda dos reinos de Israel e de Judá, volta o antigo ideal igualitário das tribos, formulado agora por Jeremias como nova aliança, uma sociedade sem mediações, na qual o próprio povo governa a si mesmo, graças ao conhecimento de Deus. Jeremias 31, 31 a 34. De fato, o poder pertence à essência de Deus e não à essência da humanidade. A humanidade é formada de pessoas relativas, isto é, de seres que se descobrem, se desenvolvem e se realizam dentro das relações que, para serem verdadeiramente humanas, devem ser de partilha e fraternidade. A Bíblia mostra que o reino de Deus, sempre vindo no horizonte da história, é o advento da humanidade unida e democrática, onde há mais pobres e ricos, nem fracos e poderosos, onde não há. A Bíblia mostra que o reino de Deus, sempre vindo no horizonte da história, é o advento da humanidade unida e democrática, onde não há mais pobres e ricos, nem fracos e poderosos, e sim a partilha e a fraternidade. O sentido último da existência de qualquer autoridade é servir ao advento do reino de Deus, o que significa também ter a vocação de diminuir-se a si mesma até tornar-se desnecessária e desaparecer. A marcha da história caminha para a comunhão e a partilha entre os homens, e todas as formas de absolutismo significam uma regressão no processo histórico, regressão voltada para o fracasso, pois a história caminha para a meta que Deus fixou, o reino. Glória a Deus, aleluia, amém. Primeiro livro dos Reis, primeira parte, competição pelo poder, capítulo 1. Partidos em disputa pelo poder. O rei Davi ficou velho, com a idade avançada. Por mais que o cobrissem, ele não conseguia se esquentar. Seus servos então sugeriram: busquem uma jovem solteira que dê assistência e cuide do Senhor nosso rei. Ela dormirá em seus braços e o Senhor nosso rei se esquentará. Então procuraram uma jovem bonita em todo o território de Israel. Encontraram Abissag de Sunã, e a levaram para o rei. A jovem era muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo, mas o rei não teve relações com ela. Enquanto isso, Adonias, filho de Agite, não é Agite não, Adonias, filho de Agite, gabava-se dizendo: sou eu que vou reinar. Arranjou um carro e cavalos,
além de uma escolta de 50 guardas que iam na frente dele, enquanto vivia. Seu pai nunca o repreendeu, perguntando: por que você faz isso? Adonias também era muito bonito, mais jovem do que Absalão. Ele entrou em acordo com Joabe, filho de Sárvia, e com o sacerdote Abiatar, que aderiram ao partido de Adonias. Por outro lado, o sacerdote Sadoque, Banaías, filho de Joiada, o profeta Natã, Semei e rei, bem como os valentes de Davi, não estavam do lado de Adonias. Certa vez Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra que escorrega, perto da fonte do pisoeiro. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Banaías, nem os valentes de Davi, nem o seu próprio irmão Salomão. Vitória do partido de Salomão. Natã disse então a Betsabeia, mãe de Salomão: você não ficou sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei sem nosso senhor Davi saber? Veja bem, agora eu vou lhe dar um conselho para que você salve sua vida e a do seu filho Salomão. Vá ao rei Davi e diga: o senhor meu rei jurou à sua serva dizendo: seu filho Salomão reinará depois de mim e sentará em meu trono. Então, por que é que Adonias se proclamou rei? Enquanto você estiver falando com o rei, eu entrarei depois de você e confirmarei o que você estiver falando. Betsabeia apresentou-se ao rei. No quarto, o rei estava muito velho e Abissag de Sunã o servia. Betsabeia se ajoelhou e se prostrou diante do rei, e o rei lhe perguntou: o que você quer? Betsabeia respondeu: o Senhor jurou à sua serva por Javé seu Deus: quem vai reinar depois de mim e sentar-se em meu trono é o seu filho Salomão. Ora, acontece que Adonias já se proclamou rei, e o Senhor meu rei nem está sabendo. Ele imolou muitos bois, bezerros, gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, chefe do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Senhor meu rei, é para o Senhor que todo o Israel se dirige, a fim de lhe anunciar quem vai sentar-se no trono depois do Senhor meu rei. Caso contrário, quando o Senhor meu rei estiver repousando com seus antepassados, eu e meu filho Salomão seremos considerados como usurpadores. Betsabeia ainda estava falando com o rei quando chegou o profeta Natã e anunciaram ao rei: o profeta Natã está aqui. Então Natã se apresentou ao rei, prostrou-se diante dele com o rosto por terra e disse: Senhor meu rei, por acaso o Senhor disse: Adonias é quem vai reinar depois de mim e sentar-se no meu trono? Pois bem, hoje ele foi imolar muitos bois, bezerros, gordos e ovelhas, convidou todos os filhos do rei, os oficiais do exército e o sacerdote Abiatar. Todos estão comendo e bebendo com ele e aclamando: viva o rei Adonias! Mas ele não convidou este seu servo, nem o sacerdote Sadoque, nem Banaías, filho de Joiada, nem seu servo Salomão. Será que foi o Senhor, meu rei, quem ordenou isso?
porque o Senhor não informou a seus servos que iria suceder no trono, quem iria suceder no trono ao Senhor meu rei? Porque o Senhor não informou a seus servos quem iria suceder no trono ao Senhor meu rei? Então o rei Davi respondeu: chamem Betsabé aqui. E Betsabé se apresentou ao rei e ficou de pé. Então o rei jurou pela vida de Javé, que me livrou de todos os perigos, eu jurei a você por Javé, o Deus de Israel, quem vai reinar depois de mim e sentar-se em meu trono é o seu filho Salomão. Pois bem, hoje mesmo eu vou cumprir isso. Betsabé se ajoelhou com o rosto por terra, prostrou-se diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor para sempre. Então o rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Sadoque, o profeta Natã e Banaías, filho de Joiada. Eles se apresentaram e o rei lhes disse: peguem com vocês os oficiais do rei. Façam o meu filho Salomão montar em minha própria mula e desçam com ele até Gion. Aí o sacerdote Sadoque e o profeta Natã o ungirão rei de Israel. E vocês tocarão a trombeta clamando: viva o rei Salomão. Depois subam atrás dele. Quando ele chegar e se assentar em meu trono, e reinará. Quando ele chegar, se assentará em meu trono e reinará em meu lugar, pois é a ele que eu nomeei chefe de Israel e de Judá. Banaías, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Javé, Deus do meu senhor, confirme a ordem do rei. Javé esteja com Salomão, assim como esteve com o senhor meu rei, e torne o trono de Salomão mais glorioso do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os sereteus e os feleteus desceram até Gion, levando Salomão, que ia montado na mula do rei Davi. O sacerdote Sadoque pegou na tenda o chifre de óleo e ungiu Salomão. Depois tocaram a trombeta e todos aclamaram: viva o rei Salomão. Em seguida todo o povo subiu atrás de Salomão, tocando flautas e fazendo tamanho barulho que a terra se fendia com os gritos. Adonias ficou só. Adonias e seus convidados estavam acabando de comer quando ouviram o barulho. Joabe escutou o toque da trombeta e perguntou: por que esse barulho e essa algazarra na cidade? Eles estavam acabando de perguntar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias disse: entre, pois você é uma pessoa honesta e certamente traz boas notícias. Jonatas respondeu: infelizmente não. O Senhor nosso rei Davi acaba de proclamar Salomão rei, e com ele o rei mandou o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, e também os sereteus e os feleteus, que o fizeram montar na mula do rei. Depois o sacerdote Sadoque e o profeta Natã ungiram Salomão rei em Gion, e subiram alegres daí. A cidade está em festa. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Salomão já está sentado no trono real, e os oficiais do rei já foram cumprimentar Davi, nosso rei e senhor, dizendo: que o seu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o seu, e engrandeça o trono dele mais que o seu. Então o rei se prostrou na cama e falou: seja bendito Javé, o Deus de Israel, porque hoje ele colocou alguém assentado no meu trono, e eu pude ver. Os convidados de Adonias ficaram apavorados e se levantaram e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, levantou-se e foi se agarrar às pontas do altar. E informaram Salomão: Adonias ficou com medo de você estar agarrado às pontas do altar, suplicando que o rei Salomão jure
hoje para mim que não mandará matar seu servo a fio da espada, a fio de espada. Salomão disse, se ele se comportar honestamente, não cairá por terra, nem mesmo um só fio de seus cabelos. Mas se for pego maquinando traição, ele morrerá. E o rei Salomão enviou gente para fazer Adonias descer do altar. Adonias foi e prostrou-se diante do rei Salomão, que lhe disse, vá para casa. 1 Reis, e é grande, viu? Vamos aqui, ver se eu consigo ler o último capítulo, que é muito comprido, né? Mas vamos ver aqui. 1 Reis, deixa eu ver aqui. Vamos aqui. Espera aí. 1 Reis, 22. Então, 1 Reis, capítulo 22, né? Vamos ver se dá tempo, porque vai estar muito comprido hoje, né? O profeta é realista. Primeiro livro do Reis, capítulo 22. O profeta é realista. Passaram-se 3 anos sem que houvesse guerra entre Arão e Israel. Passaram-se 3 anos sem que houvesse guerra entre Arã e Israel. Arã. Não é Arão, não, é Arã. A-R-A-M. 1 Reis, capítulo 22. O profeta é realista. Passaram-se 3 anos sem que houvesse guerra entre Arã e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este disse a seus próprios ministros, vocês sabem que Ramote de Galaade nos pertence, e nós não fazemos nada para recuperá-la das mãos do rei Arã. Então o rei de Israel disse a Josafá, você quer vir comigo para guerrear contra Ramote de Galaade? Josafá respondeu ao rei de Israel, você e eu, seu exército e o meu, sua cavalaria e a minha, somos todos um só. E acrescentou, consulte antes o oráculo de Javé. O rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou, devo atacar Ramote de Galaade ou não? Eles responderam, pode ir, porque Javé a entregará nas mãos do rei. Então Josafá perguntou, por acaso não existe aqui nenhum outro profeta de Javé, para que possamos consultá-lo? O rei de Israel respondeu a Josafá, existe ainda um, é Miqueias, filho de Genla. Miqueias, filho de Genla, através do qual podemos consultar a Javé. Mas eu não gosto dele, porque nunca me profetiza coisas boas, mas só desgraças. Josafá disse, o rei não deve falar assim. Então o rei de Israel chamou um funcionário e ordenou, chame depressa Miqueias, filho de Genla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos com vestes reais na praça junto à porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaana, fez para si chifres de ferro e disse, assim diz Javé, com isso você ferirá os arameus até acabar com eles. E todos os profetas faziam a mesma predição, dizendo, ataque Ramote de Galaade, você triunfará porque Javé vai entregá-la nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que tinha ido chamar Miqueias disse ao profeta, veja bem, todos os profetas estão falando em favor do rei. Procure falar com eles e predizer o sucesso. Miqueias respondeu, pela vida de Javé, vou dizer o que Javé me mandar.
Quando Miqueias se apresentou ao rei, este lhe perguntou: Miqueias, podemos atacar Ramote de Galaade ou não? Miqueias respondeu: pode ir, você será bem-sucedido. Javé vai entregá-la nas mãos do rei. Mas o rei lhe perguntou: quantas vezes terei de pedir para você jurar que está falando somente a verdade em nome de Javé? Então Miqueias disse ao rei: estou vendo Israel espalhado pelas montanhas como ovelhas sem pastor. E Javé me disse: eles não têm mais senhor. Que cada um volte em paz para casa. O rei de Israel comentou então com Josafá: eu não disse a você? Ele nunca me profetiza boa sorte, mas sempre desgraça. Miqueias replicou: ouça a palavra de Javé. Eu vi Javé sentado em seu trono, e todo o exército do céu estava em pé, à direita e à esquerda de Javé. E Javé perguntou: quem poderá enganar Acabe para que ele vá e morra em Ramote de Galaade? Uns diziam uma coisa e outros diziam outra. Então o espírito se aproximou, ficou diante de Javé e disse: eu posso enganá-lo. Javé lhe perguntou: de que modo? Ele respondeu: irei e me transformarei em oráculo falso na boca de todos os profetas. Javé lhe disse: você conseguirá enganá-lo. Vai e faça isso. Como você pode ver, Javé colocou oráculos falsos na boca de todos esses profetas do rei, porque Javé decretou a ruína do rei. Então Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias, deu-lhe um tapa e disse: qual é o caminho por onde o espírito de Javé saiu de mim para falar a você? Miqueias respondeu: você o verá no dia em que tiver de andar de casa em casa para se esconder. Então o rei de Israel ordenou: prenda Miqueias e o leve ao governador Amon e ao príncipe Joiás. Você dirá a eles: por ordem do rei, ponham esse homem na prisão e o tratem a pão e água, até que o rei volte vitorioso. Miqueias disse: se você voltar vitorioso, Javé não falou por minha boca. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote de Galaade. O rei de Israel disse a Josafá: vou me disfarçar antes de entrar em combate. Você, porém, vá com sua roupa. E o rei de Israel se disfarçou e foi para o combate. O rei de Arã tinha ordenado aos comandantes dos carros que não atacassem a ninguém, nem pequeno nem grande, mas somente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, comentaram: esse é o rei de Israel, e se lançaram contra ele. Mas Josafá deu o grito de guerra, e os comandantes dos carros viram que ele não era o rei de Israel, e pararam de persegui-lo. Um soldado atirou com o arco ao acaso e atingiu o rei de Israel numa brecha da couraça. O rei disse ao condutor de seu carro: dê a volta e tire-me do campo de batalha, porque estou ferido. Mas nesse dia o combate se tornou mais violento, de modo que seguraram o rei de pé sobre seu carro, diante dos arameus. Mas nesse dia o combate se tornou mais violento, de modo que seguraram o rei de pé sobre seu carro, diante dos arameus, e ele morreu ao entardecer. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito correu pelo acampamento: cada um volte para sua cidade e para sua terra, o rei está morto. E o levaram para Samaria e aí o enterraram. Lavaram o carro na piscina de Samaria,
Os cães lamberam o sangue dele e as prostitutas aí se lavaram, como Javé havia anunciado. O resto da história de Acabe e do que ele fez, o palácio de marfim e as cidades que construiu, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Acabe morreu e seu filho Ocosias lhe sucedeu no trono. Josafá de Judá, tempo de paz. Josafá, filho de Assa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Quando subiu ao trono, Josafá tinha 35 anos e reinou durante 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Selaqui. Não é Selaqui, não, é Azuba, filha de Selaqui. Ele seguiu em tudo o comportamento de seu pai Assa, sem desviar-se, fazendo o que Javé aprova. Entretanto, os lugares altos não desapareceram, e aí, nos lugares altos, o povo continuou a oferecer sacrifícios e incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O resto da história de Josafá, as vitórias que obteve e as guerras que fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Judá. Ele expulsou do país o resto dos prostitutos. Me perdoe. O resto da história de Josafá, as vitórias que obteve e as guerras que fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Judá. Ele expulsou do país o resto dos prostitutos sagrados. Dos prostitutos sagrados, né? O resto dos prostitutos sagrados, que ainda sobravam do tempo de seu pai Assa. Não havia rei em Edom. O rei Josafá construiu navios de Tarsis para ir a Ofir em busca de ouro, mas não pôde fazer a viagem porque a frota naufragou em Acion-Gaber. A frota naufragou em Acion-Gaber. Então Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: meus homens poderiam ir nos navios com os seus homens. Josafá, porém, não concordou. Josafá morreu e o enterraram com seus antepassados na cidade de Davi, seu antecessor, e seu filho Jorão lhe sucedeu no trono. Leitura difícil, mas vamos conseguir. Ocosias de Israel. Ocosias, filho de Acabe, subiu ao trono de Israel em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que Javé reprova, imitando o comportamento de seu pai e de sua mãe, e o exemplo de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando a ira de Javé, o Deus de Israel, exatamente como seu pai tinha feito. Louvado, glorificado, adorado seja o nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, fizemos hoje a leitura do primeiro livro dos Reis, né? É o 11º livro, livro número 11, e o 6º
livro entre os livros históricos, primeiro livro dos reis. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Voltaremos até os nossos próximos encontros, se Deus quiser, com a leitura do segundo livro dos reis. Felicidades, um grande abraço, até os nossos próximos encontros, se Deus quiser, amém.